dia, boa tarde, boa noite, o horário que você se encontrar, o melhor horário que você se encontrar assistindo aqui essa videoaula, tá? Hoje nós vamos falar aqui das prerrogativas, dos direitos dos advogados, tá? Começa ali no artigo 6º do Estatuto da OAB. Tiveram várias alterações aqui nesse estatuto, tá? A OAB, a FGV, ele gosta muito de cobrar alterações, nós vamos ver elas com bastante calma. Em tudo, a gente não vai ver só hoje, tá? Hoje é o geralzão para responder as atividades que tem ali nesse segundo passo, né? Que vocês estão dando rumo a essa aprovação tão esperada. Mas em outros passos ali no recapitulando, que é o nosso passo 4, nós voltamos a ver isso tudo, beleza? Aqui, uma primeira coisa muito importante lembrar, não confundir prerrogativa com privilégio, tá bem? Porque prerrogativa é uma coisa que nos foi dada porque tem que ter, tá? Se não tivesse, não existiria, tá? Porque foi muita luta para ter isso. Por isso que essas alterações, muito comemoradas por um lado dos nossos colegas, por outros nem tanto, mas sempre necessárias, tá? Essas prerrogativas, elas vêm proteger o advogado, porque ele é essa única barreira que protege o civil comum, o leigo, do poder coercitivo do Estado, tá? A gente tem que pensar o Estatuto de Ética, essa parte aqui de ética para a OAB, com bastante lógica, tá? Pense sempre com bastante lógica. Será que seria assim? E na prática eu pensaria assim? Eu não vou dar exemplos muito práticos aqui, tá? Só de coisas bem pontuais que é para facilitar a memorização. Mas não para falar, eu não vou também ficar falando, na redação antiga vinha assim. Eu só vou falar da redação nova, tá? Eu só vou dizer, isso é novo, mas não vou dizer, antes estava escrito assim. Não vou, porque eu não quero que você tenha essa memória de como estava escrito antes, tá? Se apega daqui pra frente e esqueça o que já foi dito, o que já foi escrito. Então vamos lá, o capítulo 2, dos direitos dos advogados, o artigo 6º, tá? Ele fala ali que não existe uma hierarquia entre o magistrado, entre o promotor e o advogado, né? Vamos ler a letra da lei. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Tá? Basicamente fala ali que não tem hierarquia, tem que todo mundo se respeitar. Na prática é assim, não interessa. Esquece a prática, tá? Não pense na prática, pense na lógica da lei. Beleza? Agora, o parágrafo... Eu vou até pegar o microfone. Eu vou pegar o microfone na mão agora, porque eu quero que você me escute bem. Tá, o parágrafo único tem redação nova e nós vamos ler ele todinho aqui e eu vou dar uma explicada aqui para vocês. Então, vamos lá, pega aí o seu vadimécum, se você tem um vadimécum atualizado, porque você vai para a segunda fase, tá? Não tem um vadimécum atualizado, vai lá e já grifa em vermelho que foi alterada essa redação, tá? Do artigo 6º, parágrafo único, aqui foi alterado, não foi inserido, né? Do parágrafo único do artigo 6º, tá? Vamos ler a letra da lei. Parágrafo único. As autoridades e os servidores públicos dos poderes da República, os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho, preservando e resguardando de ofício a imagem, a reputação e a integridade do advogado nos termos desta lei. Essa alteração legislativa, ela veio porque tem coisas que tem que estar escrito, porque as pessoas não entendem, elas não respeitam, tá? Um exemplo bem para vocês conseguirem ver bem por que isso aqui está acontecendo, tá? Ó, existiu aqui uma violação da dignidade da advocacia, existia constantemente, vou exemplificar através de um caso. Houve um caso que ficou muito conhecido e repercutiu bastante na nossa classe, de um advogado que foi a uma delegacia, salvo engano, não tenho certeza, mas lá o servidor jogou o inquérito, né, jogou a investigação no chão para que o advogado pegasse. Gente, e tem gente que faz isso, tá? Trata de qualquer forma, então tem que vir a lei e dizer o porquê, sabe, como que deve se tratar. A lei veio, neste caso, para educar as pessoas, tá bem? Porque o advogado, meu Deus, ele tem que ter respeito, né? Qualquer profissão deve ser respeitada. Mas a advocacia sofria muito com isso. Por quê? Porque o magistrado acha que é mais que o advogado, por mais que ali
o caput do artigo 6º diga que não tem hierarquia, mas acontece constantemente. Inclusive, os servidores públicos ali na esfera administrativa, isso aqui mudou bastante, tá? A gente vai ver aqui nos incisos que mudou bastante no artigo 7º. Na esfera administrativa não existia, era difícil o respeito pelo advogado, tá? Ninguém vai chegar lá, olha, eu não conheço nenhum colega, eu nunca fiz isso, de chegar num cartório e me vê aí a escritura tal. Pelo amor de Deus, a gente sempre vai com bastante respeito, mas normalmente nós somos destratados, tá? Não é regra geral, mas acontece muito. Então, essa nova redação do parágrafo único do artigo 6º veio para suprir essa necessidade de respeito da nossa classe, tá? Vamos passar para agora, doutores, nós vamos focar aqui no artigo 7º. São direitos dos advogados, do advogado, né? Vamos lá, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. É aquela coisa que eu falei para vocês, é advogada aqui no Brasil, pode atuar em todo o território nacional, porém, mais de 5 causas tem que fazer uma inscrição suplementar, beleza? A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Tem uma ressalva aqui, no material, tá lá embaixo, tá? Que diz assim, ó. Essa inviolabilidade, ela não é absoluta, ou seja, existindo indícios de autoria e materialidade de crime praticado por advogado, a autoridade poderá expedir mandado de busca e apreensão, quebrando essa inviolabilidade, sempre através de decisão motivada. Este mandado de busca e apreensão deverá ser específico, pormenorizado e terá a presença de representante da OAB. Gente, aqui tem um exemplo bem da vida da internet, do mundo da internet, tá? Um exemplo do mundo da internet que surgiu aí enquanto eu tava dando aula para outra turma. O que acontece aqui? Explodiu aí na mídia um caso midiático de influencer, né? De influenciador digital, uma influenciadora que é advogada, que é a doutora Deolane Bezerra. Ela teve bens dela apreendidos. E ela é advogada. Só que não foi pormenorizado nesse mandado de busca e apreensão dela. Acredito que foi um veículo, algo assim. Então, nesse caso, ela vai poder discutir porque tem essa prerrogativa, né? Tem esse direito aqui no artigo 7º, tá? No inciso 2. Inciso 3. Comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo que sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Mesmo que sem procuração. Você pode atuar sem procuração em N casos, tá? Mas você vai ter 15 dias para apresentar a sua procuração, que são prorrogáveis por mais 15 dias. No entanto, não dá para ingressar, né? Nem que seja no meio de um processo desse, ingressar assim sem a procuração, se for caso de segredo de justiça, né? Ou que envolve ali menor, alguns casos criminais não é possível, tá bem? Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para lavratura de auto, respectivo, sob pena de nulidade e nos demais casos a comunicação expressa seccional da OAB. Não ser recolhido preso antes de sentença transitada e julgado, senão em sala de estado maior com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e na sua falta em prisão domiciliar. Essa expressão, assim reconhecidas pela OAB, ela foi considerada inconstitucional, tá? Eu coloquei ali para ver a ADI, a DIN, né, 1128-7, que é onde foi declarada essa inconstitucionalidade do assim reconhecidas pela OAB, porque elas não precisam ser reconhecidas pela OAB, tá? Agora aqui, ingressar livremente. Aqui tem alteração e tem alteração bombástica. Ali, a partir do inciso 10, começam as alterações. Então, eu vou fazer a leitura dos dispositivos que continuam normais. E a partir do inciso 10, a gente vai dar uma enxugada, tá? Ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Pode andar, anda. Aqui que aconteceu também aqui em Santa Catarina,
essa semana um caso de um promotor que pediu que o advogado da outra parte parasse de caminhar ao redor dele. E ele pegou e falou, mas eu tenho direito de caminhar na sala. Mas ele estava atrapalhando o desempenho daquele promotor e ele pediu só, né, para ele parar de ficar andando ali, porque estava atrapalhando a apresentação dele. Mas para vocês saberem que tem essa prerrogativa, pode realmente, né, andar por tudo, mas tem que ter um pouco de noção, claro. Ingressar livremente nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença de seus titulares, ou seja, do chefe ali, do responsável. Em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. Não tem aquela que diga assim, ah, mas fulano não tá aqui, eu não posso te atender. Tem que atender sim, prerrogativa minha. Em qualquer assembleia ou reunião em que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido dos poderes especiais. Ou seja, se você tem uma procuração do seu cliente, ele não pode ir na reunião do condomínio, ou ele não quer ir, quer que você vá lá e representa ele. Tá bem? Agora, continuando os direitos aqui do advogado. Tirando onde ele pode circular, tá bem? Permanecer sentado ou em pé, retirar-se de qualquer dos locais indicados no inciso anterior, independente de licença. Quer ir embora? Vai! Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado, ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. É aquela coisa, quer conversar com o juiz? Senta e espera. Tá? Pensa assim, ó. Se na prova vier alguma questão relacionada a isso, tô eu resolvendo um caso aqui no fórum do meu bairro, no meu distrito, e eu preciso falar com o juiz. Meu Deus! O estatuto fala que eu tenho direito a falar com o juiz, mas como que eu vou falar com esse juiz? Você tem que chegar lá, na porta da sala do magistrado, sentar e esperar. Ah, mas hoje eu não vou atender ninguém. Então hoje você vai ter que ir embora e vai ter que voltar um dia que ele vai atender. Tá bem? Só pensa assim, ó. Quando você vier na pergunta, o juiz e você quer conversar com o juiz da ação. Posso. Tem que sentar lá e esperar. Ordem de chegada. A partir daqui, agora mudanças, tá? A partir daqui agora eu vou botar até um corte. Tá? Vai ter um corte aqui, que é pra gente se concentrar mesmo, porque mudança sempre cai. Então vamos lá, vamos fazer aqui a leitura do inciso 10º, inciso 10 aqui, que teve alteração, tá? Ele já existia, mas cuida, porque às vezes você pode estar olhando ali seu material, a redação é parecida, porém não é igual, tá? Usar da palavra pela ordem em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito, CPI. Mediante intervenção pontual e sumária para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou a afirmação que influam na decisão. Gente, isso aqui foi modificação, tá? Porque a modificação aqui, eu não sou de ficar falando da modificação, mas é porque ela foi mais simples. Porque antes aqui só falava de tribunais, tá? Agora entra a parte da administração, né? Nós fazemos muita coisa na administração pública. Então, ali numa deliberação administrativa, um exemplo que eu atuo bastante, tá? Na administração eu faço muita defesa administrativa ambiental. Então, tem ali um julgamento, né, administrativo. Então, nesse julgamento, eu também posso usar da palavra pela ordem, tá? A palavra pela ordem, ela é utilizada quando o advogado precisa esclarecer qualquer ponto, tá, ali no processo, naquele momento, tá? Naquele momento. Então, ele pede pela ordem. Ó, não sei se vocês viram, eu botei aqui um caso que repercutiu também bastante na internet. Eu pego essas coisas que repercutiram na internet, que são o que vocês me mandam, né? De um advogado que ele estava no tribunal de júri e outra parte estava falando ali, né? Fazendo a sua acusação ou defesa, não me lembro. E ele pede a palavra pela ordem. E a juíza começa a tocar uma sirene silenciando o advogado. Gente, que nervoso que me deu aquilo, tá? Eu fiquei bem chateada, assim, ó. Porque isso aqui
Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ó. Porque ele só queria esclarecer o ponto. A juíza tem que ouvir, sabe? Ela tem que ouvir o pela ordem, porque o pela ordem não é esmola. O pela ordem é prerrogativa, é direito nosso. Às vezes, se você não esclarecer ele naquele momento, o juiz não é obrigado a acatar o seu esclarecimento. É que eles fazem como se, se a pessoa fosse falar, então agora vai ficar como certo. Não. Não, senhor. Deixa ele falar, quer acatar, acata, não quer, não acata, tá? Ó, ele não pode silenciar porque isso viola essa prerrogativa, né? Não é essa esmola, não é uma boa vontade que o legislador vai fazer ou que o responsável da administração pública vai fazer, deixando você falar, esse é o direito, tá? Você tem direito a fazer esse esclarecimento, tá? Porque não é à toa que o advogado vai usar da palavra pela ordem. Ninguém vai ficar numa audiência, seja ela administrativa, seja ela litigiosa, pela ordem. Porque se você tem que esclarecer todos os pontos do processo, o processo já é para esclarecer, né? Então, se você ficar pela ordem o tempo inteiro, vai ter que fez tudo errado, então, né? Então tem que anular aquele processo, começar outro. Mas, então, são coisas pontuais, são, aqui como diz, ó, intervenção de pontual e sumária. É uma intervenção sumária, direta ali, só para esclarecer um pontinho e pá, a vida que segue, não, isso é direito. Se vier lá na questão dizendo que a juíza ou o juiz, o magistrado em geral, silenciou tal advogado, não lhe permitindo se utilizar da palavra pela ordem, ela infringiu uma prerrogativa do advogado, você vai dizer sim, infringiu a minha, porque eu sou o advogado agora. Pega a sociedade. Então é isso, tá? Essa foi uma grande conquista também para os advogados, né? Porque nós temos muito respeito, nós temos mais respeito no mundo civil que no próprio mundo do direito. Tá? Vamos agora para o inciso 11. O advogado tem direito de quê? Reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra inobservância de preceito de lei, regulamento ou de regimento. Falar sentado ou em pé, ou seja, ele pode circular por tudo que é lugar, aquilo que eu falei para vocês, né? Tem livre circulação. Administração pública ou do poder legislativo. Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário, legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração. Aquela história, mesmo sem procuração, porque você pode ingressar, pode chegar, pode representar inicialmente sem procuração, tem que apresentar em 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. Nunca se esqueçam disso, isso cai bastante. Quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos. Pode tirar foto também. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. É que eu acabei de falar. Ter vista nos processos, né? Pode retirar, pode levar para casa. Ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Isso de ser publicamente desagravado, o advogado não precisa aceitar, tá? Porque como é uma coisa que a OAB faz, o conselho ali, a sua seccional vai fazer para proteger a classe. Por exemplo, você foi extremamente ofendido publicamente, né? A OAB vai lá e vai te defender, tá? Vai lançar uma nota, vai fazer alguma coisa dizendo não foi assim que ocorreu, vai fazer o desagravo público. Mas você, como advogado, não quer esse desagravo. Aí você chega lá na seccional e fala, olha, gente, eu não quero esse desagravo, tá? Eu não quero mais que se fale nesse assunto, eu não quero mais esse desagravo. O presidente lá, o pessoal da seccional vai virar e vai dizer, problema seu. A gente não tá defendendo você, a gente não tá fazendo desagravo pra você, a gente tá fazendo desagravo em nome da classe, tá bem? Usar os símbolos privativos da profissão, ó. Inciso 19. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sofre fato que constitua sigilo profissional, tá? Você não é obrigada a prestar depoimento no processo de um cliente seu, alguma coisa assim, tá? Você pode se resguardar nisso. Nem aconselho, tá? Ó, o 20º, retirar-se do recinto onde se encontra aguardando pregão ou ato judicial. É aquela coisa, você chegou lá no fórum, esse é bem fácil, o 20 aqui, tá? Você chegou lá no fórum, mas cai. Chegou lá no fórum, tá aguardando a sua audiência,
A autoridade competente para julgar não chegou, passou 30 minutos. Você vai lá, protocola em juízo, dizendo que você está indo embora porque passou 30 minutos, a autoridade, né, competente não se encontra no recinto. Agora, se a autoridade competente estiver no recinto e já passou mais de 30 minutos o seu horário, você tem que aguardar. Se ele tá lá, você tem que aguardar. Se ele não chegou, você pode protocolar e dizer que foi embora, que passou meia hora, tá? 21º, assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento. Você tem que estar junto, né? E subsequentemente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Gente, aqui o parágrafo 2º B, ele foi inserido. Eu vou ler ele inteiro, com seus incisos, e vou voltar para explicar. Porque ele é todo novo. Então, muita chance dele cair. Então, aqui é onde vem a minha atenção maior para vocês, tá? Parágrafo 2º B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações. Tudo incluído. 1. Recurso de apelação. 2. Recurso ordinário. 3. Recurso especial. 4. Recurso extraordinário. 5. Embargos de divergência. E 6. Ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária. Vem com foco aqui, porque antes não existia essa previsão legal de poder fazer essa sustentação oral em sede de habeas corpus e dessas ações que aparecem aí nesse rol. Tá? Até qualquer decisão monocrática, né, que vem ali no caput. Por exemplo, no agravo interno, né? Agravo interno? Agravo regimental. Agravo regimental era uma coisa que se precisava muito, né, de fazer essa sustentação e nunca se conseguia, tá? O que existia antes, que se podiam fazer isso, eram jurisprudências e até decisões da STF que permitiam, mas não era regra. Tá? Não era regra. Então agora tem essa possibilidade para qualquer decisão monocrática. Foi um grande feito, assim, na parte do habeas corpus. No habeas corpus as pessoas normalmente precisam fazer alguns esclarecimentos, querem fazer sua sustentação oral, até depois do relator ali falar, e era muito difícil e não conseguiam. Então isso aqui é bem capaz que venha na prova de vocês, tá? Esse artigo aqui, esse parágrafo 2º B. Aqui só não quero falar do que foi vetado, do que foi anulado, mas tentem não se confundir aqui, porque antes existia o parágrafo 2º A, né? Era o parágrafo 2º, que era aquele que falava da imunidade dos crimes de injúria e difamação, quando o advogado estava falando em juízo. Isso aí foi retirado, tá? Foi vetado. Então houve ali uma pequena alteração também no Código Penal. A gente vai falar isso na aula correspondente. Mas pode ser que venha a pegadinha dizendo que o advogado tem imunidade de falar. Claro que aquilo ali, aquele artigo, ele era bom porque os excessos sempre eram condenados, né? Mas agora não. Agora não tem mais isso de injúria nem difamação em juízo, tá? Você pode ser condenado sim. Então tem que tomar cuidado. Eu achei importante mencionar esse daí por causa disso, tá? Agora o parágrafo 3º continua normal, o advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observando o disposto no inciso 4, tá? Salas especiais permanentes para advogados com uso e controle assegurados à OAB. E controle, essa parte aqui do parágrafo 4º e controle foi considerada inconstitucional também pela mesma ADIM que considerou inconstitucional ali o negócio das salas de Estado Maior que tinham que ser aprovadas pela OAB, tá? Parágrafo 5º, no caso de ofensa inscrito na OAB no exercício da profissão ou de cargo ou função de órgão da OAB, o conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator. Isso aqui a gente já falou também do desagravo, né? Que o advogado não precisa nem querer esse desagravo, a sua seccional pode simplesmente ir lá e fazer. Aqui daí o parágrafo 6º fala ali da parte do crime do advogado. Agora, gente, agora vem novidade.
Foi foram incluídos aqui 4 parágrafos. 6A, B, C. Então, vamos ler na mente, tá? A medida judicial cautelar que importe na violação do escritório ou do local de trabalho do advogado será determinada em hipótese excepcional, desde que exista fundamento em indício pelo órgão acusatório. Não é para sair por aí, tá? Não é para sair por aí violando o escritório do advogado, tá? Tem que ter motivo para isso. É vedada a determinação de medida cautelar prevista no parágrafo 6º deste artigo, se fundada exclusivamente em elementos produzidos em declarações do colaborador sem confirmação dos outros meios de prova. Não dá para sair falando assim aleatoriamente, né? Aqui, ó, promulgação também com partes vetadas, o parágrafo 6º-C. O representante da OAB, referido no artigo 6º no parágrafo 6º desse artigo, tem direito a ser respeitado pelos agentes responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de abuso de autoridade e o dever de zelar pelo fiel cumprimento do objeto da investigação, bem como de impedir que documentos, mídias e objetos não relacionados à investigação, especialmente de outros processos do mesmo cliente ou de outros clientes que não sejam pertinentes à persecução penal, sejam analisados, fotografados, filmados, retirados ou apreendidos do escritório de advocacia. Simples. 6º-D. Agora sim. É aqui que vai cair, tá? Pode escrever. No caso de inviabilidade técnica, quanto à segregação da documentação, da mídia ou dos objetos não relacionados à investigação, em razão da sua natureza ou volume, no momento da execução da decisão judicial, de apreensão ou de retirada do material, a cadeia de custódia preservará o sigilo do seu conteúdo. Assegurada a presença do representante do OAB nos termos dos parágrafos 6º-F e 6º-G deste artigo. Vamos ver a novidade. Então, essa parte aqui tá muito cuidado, porque aqui fala da preservação de provas, assim, de mídia e tal, com grande volume, que não se consegue ser guardada ali. Naquele caso em questão que seja, né? Então, a grande questão aqui é que entra ali na parte de direito penal. Tá ali da cadeia de custódia, que é onde se preservam as provas. No caso de um conteúdo assim de grande volume, de mídia e tal, que vai ter que ser guardado, essa cadeia de custódia vai ter que assegurar essa prova. Se perdiam muitas provas, tá, gente? O que tem que se atentar aqui? Que parece que eu vejo que já vai cair na prova. Se no caso de inviolabilidade técnica tem que ser assegurado que o representante da OAB acompanhe, essa aqui é a parte que tem que frisar aqui, tá? Tem que ter o acompanhamento do representante da OAB para acompanhar, né, a preservação desse conteúdo. Gente, eu vi aulas de outros professores assim também, vendo o que eles achavam dessa inserção desse artigo, e olha, tá todo mundo com a mesma ideia de que vai cair alguma coisa relacionado a isso aqui, da presença do representante, tá? Então, grifem bem aí a presença do representante, que é bem importante nessa partezinha aqui, tá? Vamos fazer a leitura agora do parágrafo 6º-F, que também foi totalmente incluído. Totalmente incluído não, desculpa, partes vetadas. Tivemos partes vetadas desse artigo, tá bem? É garantido o direito de acompanhamento por representante da OAB e pelo profissional investigado durante a análise dos documentos e dos dispositivos de armazenamento de informação pertencentes a advogado, apreendidos ou interceptados em todos os atos para assegurar o cumprimento do disposto no inciso 2 do caput deste artigo. Gente, é simples, tá? Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. 6º-G, a autoridade responsável informará com antecedência mínima de 24 horas a seccional da OAB a data, horário e local, parece um convite, né? Em que serão analisados os documentos e os equipamentos apreendidos, garantido o direito de acompanhamento. Prestem bem atenção, gente. Tô dizendo que tá vindo alteração desse negócio de acompanhamento por representante da OAB, tá?
Garantido o direito de acompanhamento em todos os atos pelo representante da OAB e pelo profissional investigado para assegurar o disposto no parágrafo 6º-C deste artigo. Gente, tem que estar o profissional. Aconteceu alguma coisa comigo, estou investigando meu computador, querem fazer do meu computador prova, isso e aquilo. Não, tem que estar lá o representante, até eu posso estar junto para ver que eles vão pegar somente no que se refere àquele processo e não vão sair vasculhando tudo, até mesmo coisas íntimas que podem ter no meus dispositivos, certo? Agora vamos para o 6º-H. Aqui também foram vetadas algumas partes, vamos ler ele na íntegra. Em caso de urgência devidamente fundamentada pelo juiz, a análise dos documentos e dos equipamentos apreendidos poderá acontecer em prazo inferior a 24 horas. Garantido o direito de acompanhamento, pode ser inferior a 24 horas? Pode. Vai continuar tendo acompanhamento? Vai. Garantido o direito de acompanhamento em todos os atos, pelo representante da OAB e pelo profissional investigado, para assegurar o disposto no parágrafo 6º-C deste artigo. Agora o próximo foi incluído e ele também mexe ali com o nosso Código Penal, tá bem? Vamos ler o 6º-I. É vedado ao advogado efetuar colaboração premiada em outra contra quem seja ou tenha sido seu cliente. E a inobservância disso importará em processo disciplinar, que poderá culminar com a aplicação do disposto no inciso 3º do caput do artigo 35 desta lei, sem prejuízo das penas previstas no artigo 154 do Decreto-Lei do Código Penal. Muita atenção aqui nessa parte do parágrafo 6º-I, tá? Porque isso aqui é muito importante, tá? Eu tenho um sentimento muito grande de que vai cair, tá? Porque aqui fala daquele instituto da colaboração premiada, né? Vulgo aí delação premiada, né? Que é o quê? Dedurar o seu coleguinha, vai dedurar a outra pessoa, tá? Essa colaboração, ela é feita o quê? Na presença de um juiz, ela tem que ser homologada, né? Então, o que veda aqui, ó? O que vai vedar aqui o advogado? Veda o advogado fazer colaboração premiada? Não. Ela veda o advogado fazer colaboração premiada contra quem tenha sido ou que seja cliente seu. Que a OAB entende ali, porque, claro, é uma questão ética, né? O nome da disciplina aqui é ética, que vai violar essa parte ali do sigilo contratual. Tá? E a pessoa ela tem que ter uma segurança muito grande com o seu advogado. Imagina que se ela vai lá conversar com você, sabendo que depois você vai dedurar ela. Não pode, tá? Aqui tem que agir de novo pela ética, pela lógica, tá? Da noção do que acontece na vida, certo? Então, o que eu coloquei aqui, mais importante, ó, que isso aqui vai poder acarretar o quê? Vamos supor que o advogado, parece até enunciado de prova, tá? Vamos supor que o advogado vai lá e faz essa colaboração premiada contra quem tenha sido ou que seja cliente seu. O que vai acontecer com ele? Gente, pode ter pena de exclusão, tá? Pode ter pena de exclusão nisso daqui. Artigo 35, inciso 3º, tá? Aqui do Estatuto de Ética e Disciplina da OAB, tá? A OAB entende aqui que existe uma violação ética se isso for praticado. Então, você pode ser excluído dos quadros da OAB. Tá? Então, isso aqui eu acho bem relevante, principalmente na conjuntura atual, de como andam as coisas. Eu acho bem provável que possa cair isso daqui, tá? Então, muita atenção, grifa bem esse artigo, tá? Vê se teu código tá bem atualizado, ou então estuda só aqui pelo material essa parte, porque é muito, muito, muito importante. Agora aqui, ó, parágrafo 14. Cabe privativamente ao Conselho Federal da OAB, em processo disciplinar próprio, dispor, analisar e decidir sobre a prestação efetiva do serviço jurídico realizado pelo advogado. Sempre que pergunta a quem cabe, sabe, quando vocês verem ali, aqui no Estatuto de Ética e Disciplina da OAB, a quem cabe determinada coisa, a quem cabe? Cabe ao Conselho Federal, tá? Grifa porque costuma cair, tá? O 15 fala a mesma coisa. Cabe ao Conselho Federal da OAB dispor, analisar e decidir sobre os honorários advocatícios dos serviços jurídicos realizados pelo advogado, resguardado o sigilo nos termos do capítulo 6º desta lei e observando o disposto no inciso 35 do caput do artigo 5º da Constituição, ou seja, não vai tirar, né, a apreciação do judiciário. Aqui é a mesma coisa do parágrafo 14. Cabe a quem? Cabe ao Conselho Federal. No caso aqui, ó,
O 16 já vai dizer, é nulo, em qualquer esfera de responsabilização, o ato praticado com violação da competência privativa do Conselho Federal da OAB, previsto no parágrafo 14 desse artigo. Ou seja, o 14 e o 15 ali, ó. Quando pergunta a quem cabe, cabe ao Conselho Federal. Vamos supor, quem fez? A seccional de Florianópolis. Esse ato é nulo. Por quê? Porque cabia ao Conselho Federal. A quem cabe, a OAB gosta muito. A quem cabe? A quem cabe? Grifa. Quando for ler ali a lei seca, sempre que vê aqui nessa parte de ética, a quem cabe, grifa, porque é grande chance de cair na prova. Beleza? Agora aqui no artigo 7º-B, que trata ali, tá? Fala do crime de violação das prerrogativas. Não tá aqui no material, mas no 7º-B nós tivemos aqui uma alteração, tá? Uma novatio legis impégios. Eu detesto esses nomes em latim, gente. Que é o quê? A novatio legis impégios é uma mudança para pior de uma pena, tá? Antes, a pena aqui era de 3 meses a 1 ano de detenção. Aqui houve uma novatio legis impégios porque essa pena foi agravada, tá? Então, lá no direito penal, aqui só trazendo esse termo pra gente já ir se lembrando, a novatio legis impégios é quando tem uma mudança para pior. Então, aqui a mudança da pena de detenção passou de 3 meses a 1 ano para de 2 a 4 anos e multa, tá? Não tá aqui no material, mas vamos embora. Agora, para encerrar aqui a nossa videoaula, tá? A gente vai só dar uma pincelada aqui nos direitos da advogada. A gestante tem direito a não ser submetida aos detectores de metais quando ingressar ali, né? Ou os aparelhos de raio-x quando ingressar no fórum, nas audiências, tá? Reserva de vaga em garagem. A lactante, adotante ou quem der à luz, isso aqui vem sempre tudo junto, vai ter acesso à creche ou um local adequado, né? Para deixar ali atender as necessidades do bebê. A gestante, lactante ou quem der à luz, tá? Tem preferência na ordem das sustentações orais e das audiências do dia, mediante a comprovação da sua condição. A adotante ou quem der à luz vai ter suspensão nos seus prazos processuais por 30 dias, quando for a única patrona da causa e desde que haja notificado o seu cliente por escrito, tá? Então, isso aqui é o mais importante, o resto tá ali no conteúdo para vocês. Agora, por favor, vamos resolver exercício. Tá? No dia ali, no passo 4, quando nós tivermos aqui o recapitulando, a gente vai recapitular toda a parte mais importante dessa aula. Não se preocupem, vai sempre vir mais conteúdo, ele vai sempre vir de uma forma diferente, para que vocês possam estar sempre em contato e que fique tatuado no cérebro de vocês, tá bem? Então, já vou subir essa aula aqui hoje para vocês. E espero que vocês tenham gostado. As dúvidas deixem aqui nos comentários a própria sala de vocês ou me mandem por mensagem, que na próxima aula eu já vou estar retirando todas essas dúvidas de vocês, tá? Ótimos estudos, uma boa tarde. Beijo da prof.